Nós estamos iniciando hoje o estudo de número 26, denominado A Encarnação de Cristo. Continuando, né, esse módulo no módulo 3, né, do Seminário Teológico de Base, vendo um pouco sobre a questão da cristologia, né, estudando um pouco sobre Cristo. Iniciamos falando sobre o Cristo pré-encarnado, né, ou seja, o Cristo antes da sua encarnação propriamente dita, ou conhecido como estado de eternidade, né? E hoje nós vamos olhar um pouco já o início do chamado do estado de humilhação e, posteriormente, o estado de exaltação. Mas eu vou pedir para a pastora Tânia orar por nós nessa noite, para nós podermos dar início à nossa aula. Amém? Pode orar, pastora Tânia, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Louvado e engrandecido, Pai, seja seu santo nome. Senhor, te agradecemos, Senhor, por todas as coisas, te agradecemos por esse dia, Deus, por tudo aquilo que o Senhor há de por vir, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por essa aula, Senhor, que o seu servo vai estar conosco, dá a ele sabedoria, discernimento do teu Espírito, para que possamos, Senhor, entender, Senhor, a tua palavra, entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Deus abençoa, Senhor, a todos que estão aqui, Senhor, aqueles também que não puderam estar. Abençoa, Senhor, a vida do pastor Lúcio, da pastora Tati, Senhor, esteja com eles, Deus, dê sabedoria e discernimento do seu Espírito a nós todos. Amém. Amém. Então, hoje nós vamos tratar sobre esse tema tão importante, né? Que é uma visão sobre a encarnação, né? De Cristo, né? Por assim dizer. O que significa isso, né? Quais são as questões que implicam ou que partem, né? A partir desse aspecto. Então, o primeiro ponto, né? Quando nós falamos nesse estado, é importante que nós tenhamos em mente um texto que se encontra deixa eu abrir aqui, em Efésios, no capítulo 5. Só um minuto. Não, perdão, Efésios não. Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 a 11. Filipenses 2. Que diz o seguinte, né? É o texto que nós vamos ler do 5 ao 11, né? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. Mas, deixa eu só admitir que o Ellison. Paz, Ellison, bem-vindo. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, esse texto, né, que nós estamos vendo aqui de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5 a 11, é o que nós chamamos da base, né? Paz, Wellington, bíblica para isso que nós estamos... para entendimento, vamos dizer assim, né? Para como se manifestou Cristo, né? Ao longo de toda a eternidade, né? No primeiro momento, no seu estado ainda de glorificação, né? Onde ele vivia na glória como o Filho unigênito do Pai, né? E nesse estado, né? Ele se estabeleceu, né? No sentido de que o Senhor ele habitava
na eternidade, obviamente, né? E lá na eternidade, com a decisão de que do Pai, de que o plano estava estabelecido, né? Que ele ofereceria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Houve um processo, né? Que nós chamamos do processo do estado de humilhação, que é quando justamente Jesus se dispe, né? De toda a glória, toda a sua majestade, encarna, né? Na forma humana, sendo 100% homem, 100% Deus. E logo após, né, a sua morte e ressurreição, ele imediatamente ele entra num estado que nós chamamos de no estado de exaltação, né, onde Cristo ele é exaltado pela sua vamos dizer assim, né, fidelidade no cumprimento daquilo que o Pai tinha estabelecido. Então aqui ele fala claramente, né, sobre esses três fases. Então, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Então, Jesus Cristo é Deus, mas ele foi humilde ao ponto de não considerar que ser Deus, ser igual a Deus, o Filho de Deus, era algo que ele deveria pegar-se, mas pelo contrário disso, né? Ele esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante dos homens. Então, de maneira mais simples, né? O que nós estamos dizendo aqui? Deixa eu compartilhar uma luz aqui interativa. Vou puxar vocês para cá. Deixa eu ver enquanto só um minuto que está carregando. Vocês já conseguem ver aqui a tela? Ou ainda não? Não, pastor, não consigo não. Só um minuto. Hoje ele não está fazendo, não está carregando. Eu vou compartilhar assim, porque agora vocês estão vendo, né? Ele está dando um erro aqui, ele não está permitindo. Não está permitindo. Sim. Normalmente eu consigo transferir aqui, eu consigo transferir a chamada para cá, e vocês visualizam, mas ele não está permitindo. Mas o que nós estamos falando, né? É importante que você visualize isso que nós estamos falando, né? Considerando, né, essa linha do tempo, né, da eternidade, né? Nós temos aqui a eternidade. A eternidade passada. E aqui a eternidade futura, né? Então, o que o apóstolo Paulo está colocando no texto básico que nós estamos utilizando aqui? Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11. O que o apóstolo Paulo está colocando aqui de maneira bastante simples para nós, né? Ele está dizendo da seguinte forma: se a gente considerar, e a gente pode dividir, vamos dizer assim, né, a história, né, ou a participação do Filho de Cristo na história em três grandes partes. Essa primeira parte, o apóstolo Paulo fala que, sendo Deus, não se apegou ao fato de ser igual a Deus, mas antes humilhou-se. Esse estado nós chamamos de estado de glorificação.
Ou seja, nesse estado aqui, o Senhor Jesus ele estava num estado onde ele estava em toda a sua glória, né? Como um Deus e como um filho de Deus aqui nesse momento. E aí ele diz que durante esse processo aqui, mesmo sendo Deus, ele não considerou o fato de ser igual a Deus algo que ele deveria se apegar. Antes, e aí o apóstolo Paulo ele diz e coloca dessa forma, ele se esvaziou de si mesmo, ele se esvaziou de si mesmo. Se a gente considerar que essa parte aqui a gente pode chamar do templo de Deus, né, ou do kairos de Deus, né, onde ou o seu kairos, né, que é um templo onde Deus como é medido, né, o templo de Deus. E a partir, lembra, nós falamos sobre isso aqui. Nós estudamos na escola de discípulo um tempo atrás sobre isso. Então, e considerando que em algum momento, tá? Em algum momento dessa da glória do templo de Deus, o homem cai. E aqui se inicia, né? Uma linha do tempo, ou seja, aqui é a queda do homem, tá? Vou chamar da queda do homem. O homem é criado e logo na sequência, num tempo que nós não conseguimos precisar, o homem cai. E com a queda do homem, é inaugurado um tempo chamado tempo Cronos. Ou o tempo que nós vivemos hoje, né? De cronômetro, cronologia. E esse tempo, ele é iniciado, né? Com a queda do homem aqui no Jardim do Éden. Deus expulsa, né? Coloca o homem e a mulher para fora do Jardim do Éden. E ele caminha em direção também é uma eternidade, mas nesse tempo aqui, nesse momento aqui, vai ter uma linha de corte em que a gente vê lá na Bíblia relatando em Apocalipse, já falei sobre isso algumas vezes também, o grande trono branco, né? Então aqui a gente tem Apocalipse no capítulo 20, né? Perdão. No julgamento do grande trono branco aqui. Por que é importante esses marcos? Porque nesse julgamento aqui, qual é a direção, né, ou a continuidade da humanidade a partir daqui? Aqui é a perdição eterna. Perdição eterna. Ou inferno. Né? Lagos de fogo e enxofre. Eu vou botar inferno não, porque não é nem inferno, é o sofrimento eterno. Né? A Bíblia identifica como lago de fogo. Ou seja, a separação eterna de Deus. Essa para onde caminha. E por que o homem caminha, a humanidade caminha para essa perdição eterna? Porque o salário do pecado é a morte. Então, esse é o desenho a partir da queda do homem para a humanidade. Então, a gente está olhando justamente para isso. Só que nesse momento aqui, que nós chamamos do início do estado de humilhação de Cristo, Cristo, né, ele considera, mesmo sendo Deus, ele não considera, né, o fato, não se apega ao fato de ser igual a Deus, que é o que o apóstolo Paulo diz, e ele se esvazia de toda a sua glória e ele é inserido aqui como Jesus, Filho de Deus, 100%, 100% homem e 100% Deus. Ele é inserido justamente aqui nesse momento.
E a partir daqui, a partir do seu estado, esse estado aqui, nós chamamos ele desse período que vai do seu nascimento, né, virginal, aqui nesse momento, até a sua crucificação, do estado de humilhação. Então, nesse momento aqui, Jesus vive, nasce aqui, seu nascimento virginal, e ele inicia o seu ministério até que o limite desse tempo é a cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus estabelece agora não só um novo e vivo caminho, né, através de Cristo agora. O homem que aceita Cristo, né, o homem ser humano que aceita Cristo, ele tem acesso, através de Cristo, ao novo e vivo caminho para ser religado à eternidade com Deus, mas também ele cria uma alternativa, né, ao mesmo tempo, uma alternativa à condenação eterna, ou seja, ele dá uma opção, né, à salvação. Por isso que é importante, e eu já falei isso aqui também, que nós entendamos que quando Jesus fala, olha, eu não vim trazer condenação ao mundo, eu não vim trazer condenação ao mundo, porque o mundo já está condenado. Jesus ele veio trazer salvação. O caminho, né, o salário do pecado é a morte. Toda a humanidade ele caminhava nessa direção da perdição eterna. Mas em Cristo ele estabelece justamente esse novo e vivo caminho. E esse estado, esse período entre a sua vinda, seu nascimento virginal, e a sua morte, é chamado do estado da humilhação de Cristo. Por quê? Ele se esvazia de toda a sua glória, se esvaziou de si mesmo. A gente vai ver isso mais à frente aqui na apostila, se chama autoesvaziamento, que é um conceito muito profundo. Deus ele abre mão, né, de toda a sua glória nesse aspecto e passa a viver como homem, né, 100% homem e 100% Deus, esvaziado, né, dos seus atributos, vamos dizer assim, divinos. O Deus criador dos céus e da terra se fez como uma criança, né, como um bebê inocente dentro de uma manjedoura. E a partir desse momento, né, e nós temos aqui esse último momento, por assim dizer, né, e eu vou colocar ele aqui, representado pela cruz, que a partir da sua ressurreição, nós temos um estado de exaltação. Exaltação. Então, deixa eu trazer para cá o texto de Filipenses. Seja bem-vinda, Vanessa Paz. Então, esse texto é o texto base, né? Esse texto é o texto base. Seja a atitude, versículo 5, né? Seja a atitude de vocês, vou ler aqui, ó. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Qual é essa atitude? A atitude de humildade, né? De submissão à vontade do Pai. Por quê? Porque ele explica qual é essa atitude. Que embora Jesus, né? Embora sendo Deus, ou seja, ele tá aqui, ó, embora sendo Deus, nesse período aqui, ele decidiu que não era algo que deveria pegar-se, embora sendo Deus, no seu estado de glorificação, ele não considerou algo que o ser igual a Deus, ou seja, o fato de ele ser Deus, né, ser igual a Deus, não é algo que ele deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo e vindo a ser servo, tornando-se semelhante ao homem. Então, esse texto aqui, versículo 7, está aqui, ó. Mas esvaziou-se a si mesmo e vindo a se tornar semelhante aos homens. E sendo encontrado na forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Versículo 8. Sendo encontrado na forma humana,
versículo 8, foi obediente em todo esse período aqui, ó. Foi obediente até chegar à morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para, versículo 9, por isso, Deus o exaltou, estado de exaltação, à mais alta posição, sentado sobre o trono aqui, ó, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, todo joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E todo joelho confesse, que é justamente esse texto de Apocalipse, no versículo 20. Todo, lembra? Grande trono branco. Todos, grandes, pequenos, mortos. Eu vou colar o texto aqui, só um minutinho. Estou sendo bem detalhista, né? No que eu estou fazendo, porque para a gente ter essa visão bastante clara do que o texto bíblico ele está tratando aqui nesse momento, né? Para que não haja nenhuma dúvida. Pronto. Deixa eu colar esse texto aqui, ó. Só um minuto. Apocalipse no capítulo 20. Versículo 20. Versículo 20, não, peraí. Deixa eu... Tá. Vou pegar aqui. Pronto. Está um pouco lenta aqui a minha Bíblia. Isso que eu demorei um pouquinho. Tá aqui, ó. Vou colar o texto aqui para a gente ter isso registrado aqui na agenda. Acho que vai ficar. Pronto. Vi tronos, Apocalipse 20, no versículo 4 em diante. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido autoridade para julgar. Vi as almas que foram decapitadas por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Deixa eu só fazer um último. Só um minuto. Só para a gente ter a reprodução do outro quadro lá. Então, diz, ó. Jesus vi tronos em que se assentaram aqueles que haviam sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. E eles não tinham adorado a besta nem sua imagem, não tinham recebido sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completasse 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Vou ler aqui, ó. Quando terminar os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reunir para a batalha. Esse número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e secaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas o fogo do céu os devorou. O diabo, e aí aqui começa a execução do juízo, tá? Depois eu vou entrar aqui nessa questão dos 1000 anos, a gente já falei sobre isso, milenismo, pré-milenismo, não vou detalhar agora, mas só para a gente entender o contexto. Então, Jesus vem e há um período onde Jesus reina por 1000 anos, né? Os amilenistas acreditam
que esse período esse 1000 anos é não literal, ou seja, Jesus está reinando agora com a igreja. Os pré-milenistas, né, acreditam que Jesus ele vem, né, antes desse milênio, né, e reina esses 1000 anos fisicamente em Jerusalém, né, e os pós-milenistas, é uma parcela bem menor, acredita que viria após inicialmente dos primeiros 1000 anos, né, depois da vinda de Cristo, mas obviamente já está no ano 2000, Jesus já não veio, então tem algumas adaptações dessa estrutura, mas basicamente gira em torno da questão dos 1000 anos. Mas independente disso, o que está dizendo aqui é que quando isso tudo terminar, e entra no versículo 10, fala o seguinte, ó, o diabo quis enganar, foi lançado no lago de fogo, que está aqui, ó, lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. E eles serão atormentados, isso é importante, e eles serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Existe um conceito muito importante aqui que nós devemos aprender, é que nós não cremos no aniquilacionismo. O que é aniquilacionismo? Existe algumas seitas aniquilacionismo que defendem, né, que não existe ou não existirá o sofrimento eterno, né? Mas as almas serão destruídas, né? Serão aniquiladas. Nós não cremos nisso, né? Segundo o entendimento da palavra, nós não cremos nessa estrutura. O que acontecerá é que todas as pessoas, né, inclusive Satanás, o diabo, enfim, a besta, falsos profetas, serão atormentados de dia e noite para todo sempre, um estado de tormento eterno, de afastamento eterno de Deus. Essa é a condenação para aqueles que não têm a Cristo. E aí entra aqui. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. Então, grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. E também mortos, grandes, pequenos, de pé diante do trono. Então, ó, uma multidão aqui. Diante desse trono. Diante do trono. E foram abertos livros. Foram abertos livros. Aqui dá uma ideia de plural, vários livros. Vou botar etc. aqui porque são vários livros. Foram abertos livros. Um outro livro foi aberto. E fala que foi aberto um outro livro. Foram abertos livros e um outro livro. Então faz a distinção entre esses livros. O livro da vida. E esse livro é chamado de o livro da vida. O livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Então, todos os mortos foram julgados de acordo com esses livros, também chamado de livro das obras. Todos os livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Por isso que o livro das obras. Cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Todos eles. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram, e cada um foi julgado o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados aqui, ó, no lago de fogo e enxofre. O lago de fogo é a segunda morte. Segunda morte. Qual é a primeira morte? A morte física. Qual é a segunda morte? Espiritual. Separação eterna de Deus, sofrimento eterno. E aí fica bem claro, se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo e de sofrimento eterno. Então, todos foram julgados segundo as obras. Todos. Não foi as obras não são suficientes para a salvação. Ah, mas não vai levar em consideração? Claro que vai levar. Como uma conta, né? Como uma nota fiscal lá de um consumo. De um banco, sei lá. Tem lá seus débitos, tem lá seus créditos. No final, essa conta para a humanidade sempre dá devedor, sempre dá negativo. Todos foram julgados, foram analisados essas obras de acordo com o livro de obras. Só que
as obras são incapazes de salvar o homem. A partir do momento que essas obras foram contadas e são insuficientes, nós somos devedores, a condenação eterna é o caminho no lago de fogo e enxofre. Porém, há uma única questão, uma única vírgula nessa questão. Se o nome não foi encontrado, ou posso dizer, o nome que foi encontrado no livro da vida, o nome que foi encontrado no livro da vida, aqui, ele não sofre este, ou seja, não foi encontrado no livro da vida, foi para condenação eterna. Se foi encontrado, obviamente, não foi para condenação eterna. E esse encontrado no livro da vida leva uma vida eterna com Deus. Então, eu não sei se ficou confuso, assim, né, em tudo que eu estou explicando, mas espero que tenha ficado claro. Esse é o impacto, né, Tá claro, amor. da existência de Cristo e todo o processo que ele passou para que ele colocasse esse plano que nós vimos aqui em prática. Então, ele estava no seu estado de glorificação, glorificado. Jesus decide, por amor a nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo decidem. Deus ama o mundo de tal maneira que dá o seu Filho. E o Filho, qual é o exemplo do Filho? Mesmo ele sendo Deus, ele não considerou o fato de ele ser Deus e ser igual a Deus, Filho unigênito do Pai, ele não considerou algo que ele deveria se apegar. Mais importante que o seu status foi o seu amor e a sua obediência à vontade do Pai. O seu amor a nós e à vontade do Pai. E de maneira que ele se esvaziou dele mesmo, de toda a sua glória, foi se despindo, até que chegou nesse estado de humilhação, onde ele foi humilhado, morte de cruz, e depois da sua ressurreição, ele foi levado a um estado de exaltação. Então, essa dinâmica, ela é fundamental para você e eu, nós podemos entender, né, aquilo que impacta, ou como impacta, né, toda a atitude de Cristo em morrer por nós na cruz do Calvário. De modo que a sua morte substitutiva, a sua obediência até a morte de cruz, disparou um outro mecanismo, que é o seu estado de exaltação, a ponto que, no nome de Jesus, todo joelho se dobre, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, toda língua confesse. Todos nós, naquele momento ali, diante do trono, seremos obrigados, crendo ou não crendo, temos considerado Cristo como Senhor e Salvador ou não, confessaremos, teremos que confessar, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus. Então, essa é a estrutura, né, daquilo que nós chamamos do estado de exaltação, glorificação, humilhação e exaltação de Cristo. Que nós possamos entender isso. Vou abrir para a Priscila perguntar. Pode falar, Priscila. Agora que eu vi que somos levantados. A paz, pastor. Paz. Uma dúvida, pastor, sobre o Hades. Esse julgamento parece ser para o Hades. Na Bíblia fala de seis de Abraão e Hades, correto? O seis de Abraão seria para as pessoas que foram salvos em Cristo e o Hades não? Então, é só para a gente... porque, assim, como é que eu posso explicar de maneira clara? Na Bíblia sempre existe vou chamar assim, tá? Existe um lugar para os mortos que ainda não é esse estado de eternidade de, vamos dizer assim, do paraíso, da vida eterna com Deus. Tudo bem? Nesse ponto. E a Bíblia fala que esse lugar, você vai ver muitas das vezes nos evangelhos, chamado Sheol, ou Seol. E fica muito claro nisso, naquela passagem entre o Lázaro e o mendigo. Lembra dele? Que o Lázaro pede, deixa eu voltar a falar lá com baseado nesse texto. Meus parentes e tal. Legal. Esse local, esse Sheol, ele é um local dos mortos que é dividido em duas partes pela estrutura, né, escatológica de salvação bíblica. Um deles era conhecido como o seio de Abraão e outro esse rádio como lugar de sofrimento, entendeu? Lugar de sofrimento. Então é como se houvesse ali uma divisão. Nesse caso da parábola, Jesus coloca de maneira muito clara, né,
o mendigo ele vai para um lugar que é o seio de Abraão, que é como se fosse um estado, vamos dizer assim, intermediário, né, de paraíso ali, e outro onde já é colocado, né, nesse inferno, nesse Hades, num estado de sofrimento, tá? Quando a Bíblia fala em Apocalipse 20, Apocalipse 20, ele trata de maneira muito clara. Ele fala aqui no versículo que nós estávamos lendo, no versículo, deixa eu pegar aqui qual é. Aqui, ó, no versículo 14. Então, isso aqui já foi todo mundo julgado, tá? Foi julgado e tal. Então, a morte. Essa é uma pergunta importante para a gente entender. Qual é a grande última vitória? Cristo já venceu, mas qual é a última grande vitória que nós precisamos ter em Cristo Jesus que ainda nós não temos, que é o estado de já, mas ainda não? Sobre o quê? Não é sobre a morte? Não é isso? Você aceitou a Cristo, eu aceitei a Cristo, nós aceitamos a Cristo, mas nós ainda vamos morrer. Amém? A não ser que Jesus volte antes, nós iremos morrer. Todos nós iremos morrer, a não ser que Cristo volte antes. E a morte, ela é consequência ainda do pecado, certo? Através do pecado, lá de Adão e Eva, do pecado original, a morte entrou no mundo. Então, a morte vamos lá. A morte é o grande, vamos dizer assim, né, personagem de toda essa estrutura, né? Alguns textos falam, olha, onde está a morte e o seu aguilhão, né? E é esse pecado, né? A forma como nós somos feridos através do pecado e gera morte. A última grande vitória ainda a ser estabelecida em nós é sobre a morte. Uma vez que, quando formos glorificados, nós seremos transformados de um estado incorruptível para corruptível para incorruptível. Óbvio, e logicamente não haverá mais pecado. Não havendo mais pecado, a morte não tem mais poder sobre nós. Então, ali está dizendo no versículo 14, na condenação eterna, tanto a morte, que é a última grande, vamos dizer assim, né, personagem a ser efetivamente destruída, né, vencida, e o Hades e o inferno serão jogados no lago de fogo. O lago de fogo não é, entre aspas, não é um inferno no sentido como a Bíblia apresenta. É um lago, é uma outra estrutura onde o diabo, o falso profeta, o inferno e a morte vão ser lançados, e todos aqueles que não creem em Cristo vão ser lançados para o estado de sofrimento eterno. O lago de fogo é um lago onde a Bíblia relata, né, em algumas passagens, é o local onde vai haver choro e ranger de dentes, né, onde nossa carne será consumida dia e de noite, sem vamos dizer assim, né, sem ser consumida. É o estado de sofrimento eterno, de separação eterna de Deus. É a segunda morte. Por isso que Jesus também vai dizer, olha, nós não tememos aqueles que podem causar a morte, ou a primeira morte, ou que podem matar o nosso corpo, né? Mas nós tememos aquele que pode matar a nossa alma. O nosso medo não é mais sobre a primeira morte. A segunda morte, para nós, é que é a pior e mais, vamos dizer assim, né? Destruidora, né? A mais indesejável de todas as consequências, que é a separação eterna de Deus. Então, só para resumir, então, como se fossem duas estruturas, né? Diferentes, né? Uma com ali o seio de Abraão, né? E a outra com a parte de sofrimento. Eu estou procurando aqui uma imagem, ver se eu consigo trazer aqui para a gente entender claramente. Então, teremos essa parte ali do sofrimento, né? Aqui, ó. É mais ou menos isso, tá? Deixa eu colocar aqui que eu achei a imagem e vou compartilhar com vocês. Pronto. Deixa eu carregar aqui numa nova guia. Vocês estão vendo aí? Tá? Sim. Então, assim, porque tem essa questão aqui. Então, mais ou menos como a estrutura, né? Tem um local chamado a estrutura do paraíso, ou terceiro céu. E aí você tem ali, né, no abismo, um local, né, dos mortos aqui, você tem, pela Bíblia, uma estrutura onde chama o seio de Abraão, né?
nessa estrutura. Então, após a morte de Cristo, né, há uma mudança desse estado intermediário. É ali que aqueles que todos os personagens, né, as pessoas que eu digo, né, personagens de pessoas que morreram antes da vinda de Cristo, morreram na esperança do Messias, sim ou não? Davi desejava ver o seu Senhor. Abraão desejava ver o seu Senhor. O profeta Isaías esperava o Deus Emanuel. Todos eles morreram com fé no Messias que viria de vir. Depois que Cristo veio, todos aqueles que serão salvos é aqueles que creem no Messias que já veio. Mas toda a fé é centrada em Cristo, no Messias aguardado. Então, a partir desse momento, há um segundo estado, né, em relação a isso que seria o paraíso, o terceiro céu, ali nessa estrutura, e depois disso nós seremos levados a viver eternamente diante, né, do trono de Deus, que é o estado aí que Deus preparou para nós na eternidade. Então, lá fala sobre esse lugar de tormentos ali, que também é considerado o inferno, mas normalmente, teoricamente, quando nós falamos de inferno, do ponto de vista de sofrimento eterno, né, a gente está tratando lá do lago de fogo, que é relatado em Apocalipse 20:14, que já a partir dali, já é esse estado, né, de permanência e de sofrimento eterno para todos aqueles que não confessaram a Cristo como Senhor e Salvador. Parece um pouco confuso, mas é porque tem essa dinâmica mesmo, né? Mas está claro aqui? Dá para entender o que eu tô colocando? Dá para entender. Mas a Eu tô minha até... dúvida foi sobre se Uhum. esse julgamento seria só para quem está nesse lugar, o Hades, né? Não, a Bíblia deixa claro o seguinte, que no dia do julgamento do grande trono, todos vão se apresentar, né? Todos vão se apresentar. A dinâmica é essa, todos vão se apresentar e vai ser aberto o livro das obras, ponto. A partir desse momento, aquele que não foi encontrado no livro da vida é lançado no sofrimento eterno, é lançado no que nós chamamos de inferno, de sofrimento eterno, que é o lago de fogo. Essa é a dinâmica. Mas toda a humanidade, todos deverão ser, toda a criação, toda a humanidade deverá se apresentar diante do trono de Cristo para a abertura desses livros, né? Porque o Cordeiro é digno, se você ler um pouquinho antes, falar sobre o Cordeiro que é digno, né? Da abertura dos livros, né? Do selo. E aqueles que não forem encontrados no livro da vida seguirão para o sofrimento eterno, e aqueles que forem encontrados, obviamente, para o descanso eterno com Deus. Tá claro aqui? Tem alguma dúvida ainda? Sim, pastor, está claro para mim. Que coisa terrível, né? Se a gente pensar em termos de inferno, né? A igreja, de maneira geral, deixou de falar sobre isso, né? E nós precisamos retomar isso. Não está claro, pastor. Desculpa, é que eu demorei para abrir o Não, microfone. sem problema. A igreja, de maneira geral, a gente precisa voltar a falar disso, né? A preocupação com as nossas vidas não é sobre a próxima semana ou o próximo ano, mas é sobre a nossa vida eterna, né? Da nossa condenação eterna, a nossa salvação. O que está em jogo desde o início é a salvação da minha e da sua alma. É por isso que é a luta desde então. O diabo já condenado, tentando conduzir ou arrastar o maior número de pessoas possível, e Jesus com a mão estendida, né, em relação à salvação, para que nós possamos usufruir daquilo que Deus nos ofertou, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, voltando à apostila, né, então o significado, né, o que significa a encarnação de Cristo, né? E agora está muito claro ali a partir do que a gente desenhou. Significa que a segunda pessoa da Trindade, né, no caso Cristo, a primeira o Pai, o Filho e o Espírito Santo, então a segunda pessoa da Trindade, Cristo, não possuía a natureza humana, ele se fez homem, né? Ele cita o texto de João 1,14, né, que é um texto muito profundo a respeito disso, né, desse estado de vamos dizer assim, né, do momento, né, enquanto, quando Jesus se torna homem, né, mas relatando toda essa dinâmica, né, que no princípio, deixa eu compartilhar aqui agora, que no princípio, né, era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, né. Deixa eu botar aqui. Pronto.
No princípio, era aquele que é a palavra. Né? No princípio era o verbo, né? Nas traduções mais antigas trazia o verbo. A NVI traz como é a palavra. No princípio é aquele que é a palavra. E ele estava com Deus e era Deus. E ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não derrotam. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João, aqui no caso João Batista, né? E ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, e nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E João dá testemunha dele, e ele exclama: Este é aquele quem eu falei, aquele que vem depois de mim e é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, o que está junto do Pai, o tornou conhecido. E esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram os sacerdotes levitas e perguntaram quem ele era. Ele confessou e não negou, e declarou abertamente: Não sou o Cristo. Perguntaram: Então quem é você? É Elias? E ele disse: Não. É profeta? Ele respondeu: Não. Finalmente perguntaram: Quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Quem diz você acerca de si próprio? João respondeu com a palavra do profeta Isaías: Eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. E alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no. Então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: Eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. E é ele quem vem depois de mim, cujas correias da sandália não sou digno de desamarrar. E tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Aqui ele segue o relato, né, de quando Jesus se apresenta, enfim, e termina com a questão do testemunho, né, sobre o Cordeiro de Deus, né, esse é o filho que eu me comprazo. Mas a Bíblia é muito clara, né, quando trata sobre a natureza do Cristo, né, de Cristo, quando ainda no início do seu ministério, testemunho sobre tudo aquilo que haveria de acontecer. Nós vamos ver aqui na apostila, por exemplo, né, as profecias da encarnação, né, não da reencarnação, tá? Cuidado com isso, é da encarnação. Isaías anunciou a deidade e a humanidade do Senhor, em Isaías 9:6. Ele fez o mesmo ao anunciar pelo nome Emanuel, Deus conosco, a presença de Deus entre seu povo na pessoa do menino que nasceria, em Isaías 7:14. E também profetizou, né, sobre o seu testemunho virginal. Vou ler esse texto de Isaías. Deixa eu pegar aqui Isaías. Isaías 7. Isaías no capítulo 7. No versículo 14, né? O sinal de Emanuel, Deus conosco.
O profeta Isaías começa a profetizar assim, ó: depois, o Senhor enviou essa mensagem ao rei Acais. Peça ao Senhor, seu Deus, um sinal de confirmação. Pode ser algo difícil, alto como os céus, ou profundo como o lugar dos mortos. O rei Acais, porém, respondeu: não porei o Senhor à prova desse modo. Então o profeta Isaías disse: ouça bem, descendentes de Davi. Não basta esgotar a paciência das pessoas, agora também querem esgotar a paciência de Deus, se Deus repreendendo seu povo, tá? E aí ele explica: por isso, por conta dessa rebeldia, né, dessa resistência do povo de Israel, por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz um filho e o chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Quando essa criança tiver idade suficiente para escolher o bem e rejeitar o mal, comerá coalhada e mel. E aí ele vai profetizando a respeito disso, né? Primeiro do seu nascimento, do nascimento de Cristo virginal. Eu quero avançar para o capítulo 9, para que a gente veja aqui. Quando Ocás 9. E aí ele continua, da esperança do Messias. Esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e Naftali será humilhada, mas no futuro a Galiléia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. Jesus vem da onde? Jesus é considerado como o Galileu, não é isso? Tem até a música famosa, o louvor famoso do Fernandinho, Galileu. Isaías está profetizando. A terra de Zebulon e Naftali será humilhada, mas no futuro a Galiléia dos gentios, a Galiléia, localizada junto à estrada do mar, se encherá de glória. E o povo que anda na escuridão verá grande luz. João profetiza, discorre sobre isso, né? Ele era a luz, né? A luz que iluminava todas as trevas. Para os que vivem na terra das trevas profundas, uma luz brilhará. Tu multiplicarás a nação de Israel, e o seu povo se alegrará. E eles se alegrarão diante de ti como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir dos despojos. Pois tu quebrarás o jugo da escravidão que os oprimia, e levantarás o fardo que lhe pesava sobre os ombros. Quebrarás a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. As botas dos guerreiros e o uniforme manchado de sangue da batalha serão queimados e servirão como lenha para o fogo. Por conta disso tudo, por quê? Que batalha é essa que ele está dizendo? Batalha não era uma batalha física, uma batalha espiritual. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estará sobre seus ombros. E ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará com que isso aconteça. Então, é indiscutível que toda a vinda de Cristo, toda a sua vida, todo o seu ministério, tudo que nós lemos a respeito de Cristo, ele cumpre e é cumprimento fiel daquilo que havia sido profetizado 1.500, 2.000 anos antes de sua vinda, 500 anos antes de sua vinda, 600 anos antes de sua vinda. Jesus, sem dúvida alguma, ele tem, por assim dizer, né, na sua existência, né, no seu ministério, na sua existência, a testificação, né, como Messias, a testificação de tudo aquilo que foi profetizado a seu respeito. Então, qual era o propósito final para nós encerrarmos da encarnação de Cristo? Para que Cristo veio e se tornou carne, se fez um de nós? Para, primeiro, nós lemos em João, no versículo 18, para revelar a Deus a nós, ou seja, o Deus invisível foi manifesto através de Cristo, né? O Deus invisível, nós vimos a imagem do Deus invisível. Deus nunca havia se mostrado, né? Você lê todo o Antigo Testamento, Deus não tem uma imagem, Deus não tem uma forma, Deus não se mostrou com uma forma. Deus era um Deus invisível, e esse era um grande problema para o povo de Israel desde o início, porque eles chegavam numa terra, por exemplo, lá dos Jebuseus, dos Amalequitas, todos aqueles povos do Egito, e todos eles tinham uma representação dos seus deuses. Eram deuses de palha, de pedra, de madeira, e todo o tempo
perguntavam, e como é o Deus de vocês? Não, ele não tem forma, ele não tem imagem. Ué, como assim? Ele não tem uma cara, ele não é uma pedra, ele não é um fogo, ele não é... Não, ele não é nada. Ele é um Deus invisível. É um Deus invisível? É um Deus invisível. Porque Deus e ele, todo o tempo, você vai ver perdão, o Senhor reforçando isso durante todo o tempo no Antigo Testamento, né? Falando que o Deus de Israel não era Deus feito por mãos, que tinham olhos e não viam, ouvidos e não ouviam. É um Deus invisível. E quando que Deus se torna visível, palpável? Nós vemos a glória de Deus visível em Cristo. João fala isso, nós vimos a glória no unigênito do Pai. Jesus vem para a encarnação de Cristo ali como propósito, a revelação, né, da própria glória de Deus, né? Esse texto diz, ninguém, versículo 18 do capítulo 1 de João, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único que mantém comunhão íntima com o Pai o revelou. Então, ele é a face visível, né, do Deus invisível. Então, esse era o propósito da sua vinda, né? Prover o sacrifício pelo pecado. Em Hebreus 1, versículo 10, eu vou compartilhar aqui os textos que eu vou avançar nas abas, só para a gente ir junto. Hebreus 10, no versículo 10. Hebreus 10, 10. Né? Pois a vontade de Deus vou voltar aqui no 8. Primeiro Cristo disse, não quiseste sacrifícios nem ofertas, nem holocaustos, nem outras ofertas, nem te agradaste dela, embora seja exigida pela lei. Então acrescentou, aqui estou para fazer a sua vontade. Ele cancela a primeira aliança a fim de estabelecer a segunda, pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. Então Jesus era o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então a sua encarnação era necessária, assim como nós temos o episódio lá de Abraão com Isaac, né? Do sacrifício do menino. E onde está o cordeiro? Deus proverá. Jesus é o cordeiro definitivo que Deus proveu para a humanidade, para que nós fôssemos substituídos, assim como Isaac foi substituído pelo cordeiro, né? Lembre-se que o Antigo Testamento todo aponta para Cristo. Assim como Isaac foi substituído pelo cordeiro que Deus providenciou, Deus também providenciou de uma vez por todas um cordeiro para morrer no nosso lugar, para que nós não precisávamos pagar pelos nossos pecados, mas antes o cordeiro pagou com sua própria vida pelo nosso pecado, e o salário do pecado é a morte. Então, veio para cumprir a aliança davídica, né? Deus, e nós vimos lá Isaías já profetizando que ele reinará sobre o trono de Davi eternamente. Deus faz uma promessa a Davi, que não somente Davi ele seria rei, mas que a sua descendência reinaria eternamente, que o trono nunca se apartaria da sua descendência. E Jesus é o filho de Davi, porque ele é cumpridor da promessa que Jesus fez a Davi, né? Ele, através de Cristo, Davi reinará eternamente. A descendência de Davi reinará eternamente, né? Para dar exemplo de vida, né? Não só é estabelecida essa nova aliança, mas mais do que ser estabelecida, né? Nós temos o exemplo de Cristo para que nós possamos viver essa nova aliança. Ele não só é aquele que a estabelece, mas também ele é aquele que nos dá a direção, nos dá o caminho, né? No versículo 21 aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento. Pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo. Sigam seus passos. Né? E ele continua. Ele nunca pecou nem enganou ninguém. Não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas nós fomos curados. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião da sua alma. Então, olha que lindo quando fala sobre isso, né? Jesus, ele nunca pecou, nem enganou ninguém. Não revidou quando foi insultado. E nem ameaçou se vingar quando sofreu.
mas deixou os seus casos na mão de Deus, que sempre julga com justiça. Quantas vezes nós vimos hoje, né, vemos hoje em dia a normalização, né, do crente reativo, né, da pessoa que busca a sua própria justiça. Não, porque mexeu comigo, eu vou revidar mesmo, que eu sou crente, mas não sou trouxa, que eu sou... Né, são pessoas que são, se dizem cristãs e são extremamente bélicas nas suas reações, nas suas atitudes. Não vivem, como o apóstolo Pedro diz aqui, o exemplo que Cristo nos deixou. Versículo 21, ele é seu exemplo, sigam os seus passos. E que passos são esses? Pedro não deixa nenhuma dúvida. Ele nunca errou, quer dizer, nunca pecou, nem enganou ninguém. Contudo, ele foi insultado, sofreu, né? Mas ele sempre confiou que, apesar de ser reto em todos os seus caminhos e passar por humilhações e sofrimentos, ele confiou em todo o tempo que o seu caso, né? O caso dele seria julgado estaria nas mãos de Deus, que sempre é executor de justiça. Então, olha que ensino maravilhoso que a Bíblia nos dá a respeito do nosso comportamento, das nossas vidas. Hoje em dia se exalta, né? Se acha bonito, e eu vejo exaltação de púlpito. A pessoa, não, porque a gente... Eu sou pastor, eu sou assim mesmo. Falar, a gente tem que ser crente de atitude, tem que fazer acontecer. Nós vemos nas redes sociais crentes bélicos, acusadores, intrigueiros, reativos, né? Ameaçando, revidando, né? Quando são insultados, ou ameaçando se vingar quando sofrem algum tipo de dano. Em 1 Coríntios fala sobre isso, né? Entre nós, irmãos mesmo, né? Crente contra crente, e 1 Coríntios fala sobre isso, que Paulo pergunta, por acaso não tinha uma disputa, né? Os irmãos na igreja de Corinto, um estava levando o outro para o tribunal para ser jogado por ímpios, né? E o apóstolo Paulo, ele fala, por acaso não há entre vocês ninguém que esteja disposto a sofrer o dano para fazer essa vergonha ao nome do Senhor, né? E nós vemos hoje, na contramão disso, uma igreja completamente distante daquilo que a palavra estabelece. Crente não é bélico, crente não é reativo, não é revidador, não é ameaçador. Pelo contrário, nós devemos seguir o exemplo que Cristo nos deu. Você foi ofendido? Você sofreu dano por parte de alguém? Confia no Senhor. Quem julga o seu caso é Deus. Entrega nas mãos de Deus. Fala, Senhor, eu entrego essa situação, Deus. Eu entrego essa pessoa, eu entrego essa vida. O Senhor cuida, o Senhor sempre julga melhor, porque o Senhor julga com justiça eterna. Não está nas minhas mãos, eu não quero levar isso para a minha vida. E pelo contrário, nós vemos incentivos de pastores de público. Eu vejo gente fazendo graça com esse tipo de situação. Nós estamos muito distantes daquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Por fim, destruir as obras do diabo, que é talvez o mais óbvio, né, de tudo que nós falamos aqui. Mas eu vou citar o texto só para a gente não ficar sem referência bíblica. Mas quando continuar a pecar, mostre que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Assim, podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos não pertence a Deus. E, por fim, ser o sumo sacerdote misericordioso, né? E aí é o texto de Hebreus, no capítulo 4, que ele enquanto, né, Arão precisava sacrificar sempre, né, todo ano pelo pecado, Jesus vem para ser o sumo sacerdote. Ele é o cordeiro e o sumo sacerdote, né? E está aqui, ó. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote, ele entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Olha que coisa linda. Sabe o que Deus está colocando aqui através do autor de Hebreus? Deus, ele não está enganado a meu e seu respeito. O Senhor, mais do que isso, o Senhor conhece a nossa natureza, o Senhor conhece quem nós somos. O Senhor conhece nossas fraquezas, por isso que ele é o sumo sacerdote que está diante do trono, ele intercede por nós. De maneira que ele sabe, Jesus não comprou a mim e a você enganado, ele sabe das nossas fraquezas.
Ele sabe de todas as nossas tentações, porque ele passou por elas, mas sem pecar. De maneira que o autor de Hebreus diz que assim, né, já que o nosso sumo sacerdote, versículo 15, nosso sumo sacerdote não entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, então, quer dizer, diante disso, diante dessa consciência de que Jesus, ele conhece, ele sabe qual é a vida que você leva, que eu levo, ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece as nossas tentações, ele conhece as nossas debilidades, o quanto é difícil a gente lutar contra a nossa própria natureza, né? Assim, por entender que ele conhece, mesmo assim ele morreu por nós, entregou a sua vida por nós, e ele é o grande sumo sacerdote que ofereceu-se, né, ofereceu a si mesmo como holocausto pelas nossas vidas de forma substitutiva. Dessa forma, por isso a gente pode se aproximar agora, voltando lá no desenho inicial que eu fiz, com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. O que ele termina aqui, o autor de Hebreus, e para linkar lá com a aula que eu comecei e eu encerro aqui, é justamente isso. Quando chegar o dia, quando chegar o momento, quando chegar o grande trono, nós, crentes, nascidos de novo, que creram e confessaram com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor e recebemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, nós nos aproximaremos desse trono de graça. Para nós, esse trono é de graça. Ele representa o trono de graça para o mundo de condenação. Nós nos aproximaremos desse trono com toda a confiança do trono de graça, da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Não só nesse tempo, mas para toda a eternidade. Nesse dia, nós encontraremos graça, nós encontraremos misericórdia pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por cada um de nós. E aí termina aqui com as palavras do profeta Malaquias, no capítulo 3. Naquele dia, nós veremos novamente a diferença entre aqueles que creem e aqueles que não creem, entre quem serviu e quem não serviu a Deus. E essa é a nossa esperança em Cristo Jesus. E o fato de ele ter se tornado homem foi justamente para cumprir todos esses requisitos. E isso fez com que ele entendesse também, né? Olha como é que Deus é maravilhoso. Não é que Deus não compreendia, óbvio que Deus compreendia, mas ele não se limitou somente a saber tudo, mas ele se tornou um de nós, e por se tornar um de nós, Jesus entende qual é a nossa natureza, quais são as nossas tentações. E mesmo assim, ele escolheu, por amor, morrer na cruz do Calvário por mim, por você. De maneira que, quando ele ressuscitou, não só ressuscitou ele, mas também ressuscitou ou renasceu a nossa esperança de uma vida eterna com Deus. De maneira que a gente pode se chegar hoje e para todo sempre, de maneira confiante, até o trono da graça. Porque o Senhor Jesus estará lá, sempre com a mão estendida para nos alcançar e para estender sobre nós o seu olhar de amor. É muito lindo tudo que Jesus fez. E nós precisamos propagar isso, né? Tem muitos crentes que não conhecem a profundidade desse sacrifício do amor de Cristo na cruz. Que Jesus abençoe sua vida, que você possa refletir nessa palavra. Não importa o que você está passando. Não tenha medo. Está errado? Está em pecado? Está vivendo uma vida diferente? Está se sentindo distante? Não fica com medo. Se chega em confiança diante do trono, confessa o seu pecado. Diga assim, eu estou aqui, Deus, eu estou aqui. Estou aqui não porque eu sou digno, não porque eu sou merecedor, mas porque o Senhor me amou primeiro e eu confio nesse amor. O autor de Hebreus fala isso, nos apeguemos com fé, com confiança naquilo que cremos. E nós cremos que Deus nos amou primeiro. E nos amou de tal forma que não poupou o seu próprio filho. E nem o seu próprio filho se poupou a si mesmo. Pelo contrário, se esvaziou e foi fiel até a morte de cruz para nos salvar. Amém? Jesus abençoe a sua vida. Que o Senhor possa te dar discernimento sobre tudo isso que nós falamos hoje, que sua vida possa ser tocada de alguma forma. Amém? Amém, pastor. Amém.
Vou pedir para... Eu vou pedir para a pastora Tânia encerrar nossa aula, vou pedir para encerrar hoje também, para nós podermos encerrar, tá bom? Amém, pastor. Aleluia, Senhor. Senhor, mais uma vez, Senhor, te agradecemos, Senhor, pelas suas palavras, pelo esse conhecimento, Deus. Te agradecemos, Senhor, pelo teu servo, Senhor, que está aqui, Deus. Tão assim, com um grande carinho, Senhor, e de nos ensinar, Senhor, a tua palavra, que muitos, Senhor, não conhecem, e aquele também que diz que sabe, pouco sabe, Senhor. Então, Pai, eu te agradeço, Senhor, por todos, Senhor, que estão aqui. Eu te agradeço, Senhor, pela vida do pastor Lúcio, pela pastora Tati, Deus, esteja com eles, Senhor, para sempre, Pai, porque sabemos, Pai, que a tua palavra é eficaz na nossa vida. Amém, Senhor. Amém, glória a Deus. Jesus Amém. abençoe vocês. Quinta-feira agora tem culto online, tá bom? Na quinta-feira passada não tivemos, porque nós tivemos o preparativo para o encontro de casais. Se você não viu o encontro de casais, entra lá no Instagram da igreja, tem lá as fotos, os vídeos, foi uma bênção. Dia 20 de julho, daqui a 22 dias, em frente à Praia Central, em Caraí, nós teremos o nosso luau, né, o segundo luau evangelístico do Ministério. Venha participar conosco, em nome de Jesus. Já reservamos hoje todos os equipamentos, vai ser uma bênção, tá? Jesus abençoe. Quinta-feira, 7h30, culto online, e domingo, culto presencial. Fiquem na paz. Jesus abençoe. Fiquem com Deus. Tá bom.